Na última semana, quem participou dos outros workshops e tudo mais já conhece elas, já sabe do que elas vão falar aqui, mas vai ser muito interessante. Então, bem-vindas e o palco é de vocês. Uma salva de palmas. Oi. Oi. Bom, boa tarde. Espero que a gente consiga manter vocês acordados, senão, por favor, tomem café. Eu sou Elisete Inácio, sou antropóloga de formação. Tenho 20 anos de carreira em pesquisa, com pesquisa em UX. Com pesquisa em UX, eu venho trabalhando nos últimos 4 anos. Que mais? Eu sou consultora, tenho uma empresa chamada Clave de Fala, uma empresa de pesquisa, e sou professora do Instituto Europeu de Design. Vamos trocar. Oi? E sou professora do Instituto Europeu de Design e, junto com a Denise, coautora do livro UX Research com Sotaque Brasileiro, que é um livro que a ideia nasceu com a Denise, a nossa outra coautora, que é a Cecília Henriques, e me meti aí no meio do caminho entre elas. Mas com a proposta de escrever um livro sobre pesquisa de experiência com cases brasileiros e trazendo o nosso sotaque, trazendo a nossa experiência, né, a experiência de nós três e de outras pessoas que nos ajudaram também trazendo suas experiências para dentro do livro, para aproximar a ideia do research. Acho que assim, o mood desse evento, né, está sendo os erros, então, falando também dos nossos erros e dos nossos acertos e dos nossos aprendizados, né, nesse livro. Eu sou a Denise. Minha formação é em computação. Eu estava falando para alguns que eu recebi depois da formação. E aí eu descobri, também várias pessoas já falaram, quando eu conheci a UX, eu pensei que isso é isso que eu quero para a minha vida e gosto muito do que eu faço. Já trabalhei com a Cecília antes, aí compramos a ideia e foi muito legal. A ideia de escrever o livro começou com um projeto bem modesto, que foi crescer pouco a pouco, né? E nosso objetivo era também, além de tudo que a Elisete já falou, dar uma fundamentação que fosse acessível a pessoas que vêm de várias áreas de UX design. E fundamentação teórica é importante para a gente entender por que as coisas são como são. E também tentar ajudar as pessoas a refletirem, tomarem boas decisões ao longo do caminho, porque receita de bolo na nossa área, especialmente, não funciona. Então, a gente vai acabar precisando fazer escolhas difíceis ao longo do caminho. Agradecer, né, o convite da Juliana, através da Juliana, né, chegou para a gente para participar aqui do evento. É muito legal a gente poder falar do livro e falar da nossa experiência. Aqui, Denise, troca de lugar comigo, fala de lá, eu falo de cá. Obrigada, porque eu vou passar o slide. Sim, senhora. E aí, assim, agradecer. A gente aqui vai falar, na verdade, sobre um capítulo do livro, uma versão bastante resumida também desse capítulo, não é todo, mas que é sobre a análise de dados, que é uma temática que a gente fala bastante de coleta, fala bastante de recrutamento, a gente sabe que tem ainda questões, tanto que a gente tem isso no nosso livro, né? Mas a gente, a organização do evento propôs, se a gente queria falar desse tema, a gente, não, vamos, porque é legal, porque pouca gente chama para falar deste tema. Todo mundo chama muito para falar das bases, dos fundamentos, do geral. A gente fez um workshop também falando dos métodos e das técnicas, mas acaba que a gente nunca consegue chegar nessa outra etapa que também é bastante importante. Então, né, vamos lá. Verdade. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês o que a gente faz, ou dar algumas dicas de o que faz quando volta do campo, ou com dados de teste de usabilidade, ou com dados de pesquisa de campo geral, vários tipos. E a gente chega aqui com aquele mundo de dados, tá, e aí agora, o que eu faço, para onde eu vou? Então, para começar, a gente vai, vamos definir o que a gente está querendo dizer com dados, né? O conceito de dados que nós estamos utilizando para a gente estar falando. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar dado é toda a peça única do átomo da informação. Assim. Aquela coisa que nos trouxe no campo, por exemplo, eu vi que o usuário costuma
Primeiro ele abre o cadastro para depois buscar o número da nota fiscal, por exemplo. Então isso, cada coisinha dessas é um dado, cada pedacinho de informação. Quando a gente junta todos esses dados de uma forma que, mais ou menos, né, a gente limpa e tira coisa que não serve, que não é relevante para o nosso objetivo, a gente vai ter informação. Essa informação, quando ela é aplicada, quando ela é utilizada de uma forma que faça sentido, a gente tem um conhecimento. Depois desse conhecimento, eu vou olhar para aquilo ali e eu vou pensar, o que eu faço com isso agora? Como é que eu posso usar esse conhecimento para atingir o meu objetivo? Isso vai ser a fase dos insights, da inteligência e a ideia é gerar sabedoria. E com tudo isso a gente vai poder poder aplicar na vida real e chegar no nosso objetivo. É isso que eu falo mudar, né? Aquela micro-pecinha, o ato de tudo que a gente vai trabalhar. E aí é interessante, quando a gente estava discutindo a palestra, né, eu falei, vamos trazer o exemplo, sim, de quali, porque a gente fala muito de dado em pesquisa quant, mas pesquisa qualitativa também tem dado, tá? Tem dado por aí de pesquisa quant, de pesquisa quali. E eu quis trazer um case, né, de uma pesquisa que foi para um cliente, que é um marketplace, um grande marketplace, e eles mandaram para a gente, era uma pesquisa que a gente estava sendo contratado, mas era uma continuidade de uma pesquisa anterior, e eles mandaram para a gente os áudios das entrevistas que eles tinham feito com usuários, né? E aí durante a equipe ouvindo os áudios, aí tinha um usuário que ele dava uma informação assim, ele falava uma coisa muito interessante, ele ficava, eu gosto de ficar olhando loja na internet. Como assim? Não era exatamente com essas palavras, tá? Mas ele falava, eu gosto de ficar olhando loja, eu gosto de ficar navegando, eu gosto de ficar olhando. E não era uma navegação, a gente foi entendendo que não era um navegar, porque está indo de um link para o outro. Não era isso. Era de entrar nas páginas, ficar olhando os produtos, ficar avaliando. E ele falou, eu já passei 4 horas fazendo isso. Eu, como? Olhando vitrines virtuais. Aí a gente, como? Peraí. Isso foi um dado. Poderia ser um comportamento único de uma única pessoa, ser, sei lá, uma maluquice individual, alguma coisa, ou podia ter alguma coisa ali por trás. Bom, a gente ia dar continuidade ao projeto, por que não investigar isso também? Por que não ver se isso aí trazia mais alguma coisa? E aí começamos, nas entrevistas seguintes, a trabalhar um pouco com os entrevistados. E aí, pensando isso, como é que você navega? Pensando melhor como é que é essa navegação, não pela navegabilidade, mas essa de, como é que é seu fluxo não só o fluxo de compra, mas de buscar. E aí a gente foi vendo de buscar o produto, de pesquisar sobre os produtos. E aí a gente foi vendo que outras pessoas também tinham esse hábito de entrar e passar horas olhando sem necessariamente ter a intenção de comprar. A pessoa não entrou para comprar, ela entrou para ficar olhando loja. E aí isso, então, foi uma informação. A gente começou a separar e se ver que tinha ali algum componente. Fazendo isso, a gente falou, bom, mas isso é meio diferente. Tudo bem, a gente tem muita pesquisa sobre compra e consumo offline. Fomos olhar a ideia do consumo online. E, nesse momento, a gente resgatou uma bibliografia que é bem típica da antropologia, que é de um autor chamado Baudelaire, que ele trabalha o conceito de flânerie, que é a ideia de você ficar passeando pelas ruas da cidade, olhando lojas, sem necessariamente ter um objetivo específico. A flânerie é um conceito francês, é andar por andar, assim, você não quer chegar exatamente a um lugar e voltar. E a gente trouxe esse conceito e falou, vamos trabalhar a ideia de um flânerie digital, e fomos pesquisar, Baudelaire é francês, para nossa, surpresa, já existia estudo francês sobre o flaner digital. E a gente, caramba, se os franceses estão estudando, já tem artigo lá na França sobre isso, não, então tem mais alguma coisa sobre isso. Isso aí foi conhecimento que a gente construiu, né, a partir daquele dado. Bom, e o que a gente faz com isso tudo? Voltamos no nosso cliente, conversamos com eles, e veio o insight. E se a gente consegue promover no nosso marketplace uma experiência de passeio, de flânerie, semelhante ao que seria uma experiência de repente, estar na rua, estar num shopping, para a pessoa efetivamente só fazer esse passeio por ali.
né? Como que seria construir essa experiência? E qual seria o objetivo? Né? Tipo, trazer a pessoa sempre, fazer a marca ficar presente na memória. Quando ela efetivamente quiser comprar, ela saber vir aqui em primeiro lugar, né? Conhecer, etc. Isso foi o insight. A partir do insight, a gente começou a juntar outras áreas, né, dentro da empresa, e aí a gente até, quando foi falar do Baudelaire, imagina, eu nunca achei que alguém ia conhecer o Baudelaire, e vem um programador e fala, mas isso vem do Baudelaire. Caramba, tem um programador, que legal, que leu o Baudelaire. E aí a gente começou com eles, então, a pensar e a construir essa sabedoria ali por trás para fazer isso no marketplace, e aí passou isso, então, virou impacto. Né? Não foi implementado, ou pelo menos até onde, né, eu tinha visto, não tinha sido implementado, exigia outras coisas, mas foi a gente construir um caminho ali, né, para pensar e trazer isso. E aí esse exemplo é bem bacana para mostrar como que a gente parte do dado para gerar impacto. E de como que a gente pega um dado específico e vai trabalhando com ele nesse processo. Tem dados que são mais claros, mais objetivos. Então, que a gente pode medir, e eles são os dados coletivos, a gente já está acostumado, não vou nem rever muito isso, porque a gente não fala sobre os usuários, mas eles existem e nós estamos acostumados com eles. Também, como dados subjetivos, tem outro tipo de opiniões, preferências. Esse exemplo que a gente pode dar é uma preferência da pessoa. E aqui tem uma coisa que é interessante, porque assim, a gente acha que os dados objetivos eles são sempre quantitativos e os dados subjetivos eles são sempre qualitativos, né? O que não necessariamente é verdade. Geralmente os dados numéricos eles são mais objetivos sempre, tipo faixa etária, renda, nanana, mas ainda assim existe subjetividade por trás desse dado. Se você perguntar, a minha renda qual é a sua renda? E a pessoa, a gente tem sempre esse debate quando está fazendo pergunta de renda, se a pessoa vai falar a renda dela verdadeira ou não. Por quê? A idade, se a pessoa vai dizer a idade dela mesma ou não. Por quê? Porque é um dado que ele também é cercado de subjetividade, por mais que ele seja um dado quantitativo. E do lado qualitativo, a mesma coisa. A gente tem dados que são mais sensíveis e são mais subjetivos, mas que ainda assim a gente consegue mensurar. Na economia, por exemplo, e também na estatística, perguntas, por exemplo, de gosto, de preferência, eles são dados para esse grupo, esses dados, por mais que a gente vá quantificá-los depois, eles são dados qualitativos, porque eles são subjetivos, né? Então, a subjetividade, a objetividade do dado, ele está em como a gente vai trabalhar com ele dentro do método, e não em algo intrínseco. E se é número, é objetivo, se é categoria, é subjetiva, e etc. Não. Ele é a forma como a gente está captando e trabalhando esse dado. Por exemplo, o tempo que a pessoa leva para realizar uma tarefa, uma sessão de teste, o tempo em si é um número que você pode considerar qualitativo. Mas esse tempo significa o quê, exatamente? Ela demorou por quê? Ou ela fez tão rápido por quê? Tem várias razões. Por exemplo, o sistema não está se comportando exatamente, por exemplo, porque o fluxo desenhado não é adequado para o modelo mental dela. Pode ser porque ela tem alguma limitação. Pode ser porque, sei lá, ela não entendeu. Tem inúmeras razões, né? Por isso que é muito importante a gente saber o que a gente está procurando nesse dado, para saber como tratar. E uma última coisa que só também um lembrete para deixar bem claro, né? O que a gente estava falando que o que são tradicionalmente dados conhecidos como quantitativos, como a gente falou, categorias, né, dados nominais, eles podem ser quantificados algumas vezes, né, ou vice-versa, tornados mais subjetivos, dependendo de como a gente quer tratar.
aqui assim, geralmente os dados qualitativos eles vêm mesmo de perguntas e respostas mais abertas, ele vem das nossas observações, ou de como que a gente trata um material de desk research, traz esse desk research para dentro do nosso campo analítico, né, ou vai trabalhar com imagens, com fotos. Esses são dados que eles são qualitativos pela natureza da chegada, né? Eles vêm de uma forma mais aberta. E os dados quantitativos, eles vêm de uma forma mais estruturada, geralmente ou com um questionário, ou, né, de um formulário, ou dos dados que vêm da área de, né, de Big Data, de ciências de dados, de BI, etc., que já estão estruturados dessa forma. Mas dentro de uma linha geral, a gente tem essas 4 classificações, que são os dados nominais, que são né, isso, gênero, cargo, ele é uma categoria que, assim, né, nem subjetiva nem objetiva, ele é objetiva, né, porque ele está dado, né, o cargo que você ocupa nesse momento, por exemplo, é o que você está fazendo agora, se você vai perguntar isso, né. Os dados ordinais, né, que todo mundo conhece, ou se não sabe, que se chama escala de Likert, mas conhece a escala de Likert, que é aquela que a gente coloca a preferência, né? Concordo muito, concordo pouco, discordo muito, discordo pouco, não concordo nem discordo, gosto muito, gosto pouco, acho muito importante, pouco importante, nada importante. Quer dizer, ele estabelece ali uma ordem, né? Os dados intervalares, por exemplo, quando a gente cria faixa etária, né, ele está definindo um intervalo, né? Então, a faixa de 0 a 15 anos, não é um número, mas ela tem ali uma faixa, um intervalo que eu consigo saber, né? Quando a gente trabalha a escala de Likert dando porque às vezes a gente vê muito formulário, por exemplo, que não tem o valor da escala, né? Por exemplo, eu coloco muito importante, pouco importante, né, sem importância, indiferente. Eu não tenho um valor dessa escala. Quando eu dou um valor, eu digo muito importante 3, pouco importante 2, nada importante 1, aí eu estou criando um intervalo. É diferente quando a gente trabalha essa escala eu estou atribuindo o intervalo, eu não estou atribuindo o intervalo para esse dado, né? Na maioria das vezes não tem, eu vejo não ter um intervalo atribuído, esse intervalo é gerado automaticamente no formulário e as pessoas não pensam um pouco sobre que intervalo é esse. E esse intervalo é diferente, porque se eu digo que ele, muito importante 4, pouco importante 3, importante 2 e nada importante 0, eu mudei essa escala. E eu mudei essa escala mentalmente para quem está respondendo, né? E é uma quantificação, eu queria um intervalo aí. E, por fim, os dados de razão, que aí sim são os dados eminentemente numéricos, né? Tempo, idade, número de erros cometidos, né, etc. Bom, a próxima fase, então, a gente chegou. Nós já sabemos o que é dado, agora a gente vai botar a ordem do Daniel, né? Então, a gente vai pegar todos esses dados aqui e vai preparar para poder ver o fim, para que eles servem, né? O que a gente aprendeu com eles. Isso a gente chama de síntese. Então, é a fase onde a gente vai primeiro, o passo número 1 de qualquer síntese limpar os dados. Os dados sempre vêm síntese. Não adianta a gente pensar que se pega o resultado da pesquisa e a gente vai saber exatamente todas as respostas para as nossas perguntas. A chance disso acontecer é praticamente toda. Falando, por exemplo, do nosso sotaque, eu há muito tempo atrás eu ainda uso um software de tratamento de dado qualitativo. E aí ele tinha uma codificação automática que eles me ensinaram como usar. Eu fiz um treinamento, na época ele não tinha ainda no Brasil, eu comprei ele lá fora e fiz o treinamento. Eu falava, gente, eu não estou entendendo esse inglês deles, alguma coisa está dando errado, porque eu tento aqui e não funciona. E estou tentando, tento aqui e não funciona. E aí o que eu entendi, depois eu fui olhando os exemplos que eles davam, fui lembrar, eu falei, o que eu estou fazendo errado aqui, fui ver os tutoriais. O modelo mental. Eu estava fazendo treinamento com os americanos, e aí os americanos, mesmo que você esteja fazendo uma entrevista aberta, você perguntar, fale um pouquinho da sua infância. Aí a pessoa vai responder, eu nasci em Belo Horizonte em 1900 e tal, na maternidade tal, talvez meu pai é fulano, minha mãe é ciclano. Aí a gente aqui no Brasil pergunta, fale um pouquinho da sua infância. Quando eu estava no útero da minha mãe, aí, né, 40 minutos depois a pessoa terminou de responder sobre a infância dela. E às vezes a pergunta da infância não era, né, a sua pergunta principal, era só o esquenta
E aí, quando a gente ia fazer a codificação automática pelo sistema, não funcionava, porque ele era uma codificação pensada para o modelo mental americano e não para o nosso modelo mental ou para o nosso sotaque, né? Não era pensado para como nós falamos, como nós narramos, como nós contamos. Não era para o português, que é um outro idioma, que é um idioma menos sintético, né? Que é um idioma analítico, enfim. Então, por isso que a gente faz limpeza de dados. Eles também fazem, não é que também não tenha, né? Mas até para a gente, por exemplo, se eu queria fazer uma codificação automática, meu primeiro trabalho era ir lá e fazer toda essa limpeza, de deixar, inclusive de reorganizar as respostas dentro das perguntas, né? É um modelo de organização primeira que é muito interessante. Às vezes, pega o roteiro, a gente aqui está pressupondo que todo mundo fez roteiro, tá? Para ir fazer o trabalho de campo. Pega o seu roteiro, vê quais eram as perguntas e reorganiza ali dentro, né? Porque aí você começa a tratar e a limpar o que te interessa e o que não te interessa ali. A relevância para o nosso objetivo. A gente bateu muito nessa tecla no workshop de quinta-feira, né? O pessoal tem que ter um objetivo, tem que saber claramente o que eu quero com essa pesquisa que eu vou fazer. E isso vai ser a nossa North Star Metric, né? Que vai guiar todas as nossas decisões daqui para frente. Tudo que não for relevante para o meu objetivo, a pessoa contou toda a história desde que a mãe engravidou até que ela nasceu. Mas eu só queria saber em que cidade ela nasceu. Tudo que não se refere à cidade, a gente vai descartar muita coisa. Sim. Como é que eu organizo, então, digamos que eu já tirei tudo que não era relevante, eu vou organizar. Eu tenho que organizar isso, depois eu tenho que criar grupos, né, que façam algum sentido para o meu público-alvo, e a categoria de só então codificar. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar todas as palavras dessa numezinha de palavras que são potenciais critérios para eu usar e identificar grupos. Eu posso olhar para aqueles dados e pensar, mas quais são os gatilhos que levam a pessoa? O que aqui nesses dados eu tenho de gatilho? Tudo que se refere a gatilho foi nessa pilha. Tudo que se refere a métodos foi nessa pilha. E aí eu vou agrupando. Isso não é uma coisa definitiva, isso pode mudar. Mas aí depois que eu tenho os grupos, eu posso olhar, eu posso reorganizar, fica mais fácil de entender a teoria. Então, com todos esses critérios, não precisa usar todos, são opções, podem usar outros, tem um relevância para vocês, mas o importante é criar grupos que sejam relevantes para o objetivo, para o contexto, para o público-alvo e que façam sentido. Só dando um exemplo aqui, assim, essas categorias são importantes, a Denise falou, são potenciais categorias, muita ênfase no potenciais, porque vocês podem também criar outras categorias que sejam relevantes, inclusive, uma coisa que a gente sempre, né, recomenda, fala, que é um conceito da antropologia, que é a ideia de categoria nativa. O que é uma categoria nativa? É como as pessoas falam. E aí eu tenho um exemplo em UX, eu não tenho um exemplo tão bom, mas eu tenho um exemplo muito bom de uma outra pesquisa que eu fiz, que era sobre o funk carioca, e era sobre a economia do funk carioca. E aí os funkeiros falavam para mim que eles cantavam em troca do carro. Que eles, né, e aí me dão um carro. Não, eu vou cantar porque vão me dar o carro. E aí, quanto tempo você vai tocar? 20 minutos. Eu falei, caraca, eu quero ser funkeira. O cara vai cantar 20 minutos, vai ganhar um carro, vão dar um carro para ele. Né? E aí, peraí, o que significa cantar porque vão me dar um carro? O carro era o deslocamento, que podia ser inclusive o valor da passagem de ônibus. Então, se eu dava a passagem de ônibus, eu tinha dado o carro, né? O cachê era a passagem de ônibus, eu dava o carro. Se eu mandava um táxi, eu dava o carro. Se eu dava a gasolina, né, se o organizador do evento pagava a gasolina do carro da pessoa, dava o carro. Então, dar o carro era uma categoria nativa para explicar um comportamento de dentro do coisa que era próprio. E a gente precisava, como era uma pesquisa de economia do funk, a gente queria saber o quanto o funk gerava, a gente precisava transformar aquela categoria num valor numérico, que podia variar de, né, ser a passagem de ônibus até se encher o tanque do carro da pessoa para ela se deslocar. Né? Então,
prestar atenção no que as pessoas falam, na frequência com que elas falam uma determinada categoria, aquilo ali te causou algum estranhamento, você não entendeu direito. Ah, mas o que isso aqui significa? Nanana. E aquilo ali depois pode ser o seu gatilho, pode ser a sua categoria de organização desses dados, né? É isso, né? Bom, agora a gente já criou os grupos que a gente observou e isso é super importante. Esse exemplo é um evento perfeito para falar sobre análise, né? O que é análise? Agora que a gente já organizou os nossos dados, a gente já limpou, né? Eles já estão sintetizados, estão organizados de uma forma mais fácil de entendê-los, a gente vai efetivamente tentar entender os que vai ter aquele sentido. Vamos encontrar um sentido nesse artigo. E aí, encontrar sentido começa exatamente sobre isso. Vamos entender quais são as taxonomias que eles usam naquele, que aquele público-alvo usa naquele contexto. O que são as palavras que representam essas categorias nativas? O que são, como é que eles se referem a determinadas coisas? Como é que eles se comunicam uns com os outros naquilo que diz respeito àquele produto ou àquele serviço, né? Uma outra forma de encontrar sentido são os mapas, né? E por mapas não são mapas necessariamente geográficos, mas, por exemplo, quem daqui assiste essas séries tipo Criminal Minds, CSI, essas coisas assim, eu adoro. Eles sempre colocam um mapa da região e vão colocando marcas onde os crimes ocorreram. Por que eles fazem isso? Porque ao colocar todos no mesmo espaço comparável, eu consigo encontrar padrões. E esses padrões têm um significado. Então é isso que eu vou procurar. É uma maneira de verificar significado da organização da informação. Às vezes eu vou olhar as taxonomias, olhei tudo aquilo ali, é importante, eu já sei como é que é, mas eu ainda não entendi. Então eu vou procurando. Uma outra forma é organizar em mapas. Uma outra forma ainda é distribuir isso no tempo. Ok, eu coletei todos esses dados, mas quando isso acontece? Isso é muito útil, por exemplo, para mapear o processo da jornada do usuário. Ok, o fulano faz isso assim, assim, assim. Aí o fulano faz outra coisa que esse aqui não fazia. Mas quando que isso entra? Isso entra antes dessa ação ou entra depois? Então eu consigo situar cronologicamente o que está acontecendo. Isso é muito importante nos negócios para definir processo, ou para entender como é que o cara se movimenta dentro daquele processo. Uma outra forma interessante pode ser desenhar fluxogramas. E isso também ilustra outro tipo de coisa. Vai ilustrar como é que as pessoas, em que momentos as pessoas tomam decisões e quais são as opções disponíveis em geral. Ou que tipo de atividade elas podem fazer, por onde elas começam, quais são os caminhos que elas percorrem, né? Fluxogramas. Espectros. Uma outra forma de analisar a informação é observar espectros. Ok, eu vejo que nessa população tem gente que gosta, que não come chocolate nunca. Ok, mas será que... Não, a maioria não gosta de chocolate, mas tem aqueles que nunca comem, e daí tem aqueles que comem de vez em quando, e tem aqueles que comem uma vez por semana. Então o nunca, o que esse nunca significa? Na verdade, esse nunca é uma faixa, e as pessoas se distribuem ao longo dessa faixa. Então, espera. É uma dimensão que a gente coloca ali, onde as pessoas se circulam na teoria. Uma outra forma ainda de analisar dados, e muito interessante também para fazer priorizações, são essas matrizes 2x2, que a gente vai falar daqui ontem à noite. Eu posso avaliar quando eu vou priorizar a quanto isso vai me custar, quanto tempo eu vou fazer e qual o benefício que o meu cliente vai ter. Ou então, como complexo é isso e se eu tenho os recursos para fazer. E aí eu posso colocar quaisquer dois critérios aí que sejam relevantes para a minha empresa, para o meu serviço, e tomar minhas decisões, ok, isso aqui faz sentido, agora eu entendi. Tem.
E é interessante porque, assim, na pesquisa qualitativa, a quantitativa, ela meio que obriga a gente a planejar desde o início, né? Assim, a pesquisa quantitativa, tem quem faz sem planejamento, mas geralmente está tudo errado, né? Então, ela meio que obriga a gente a fazer desde o início. A Quali traz para a gente essa sensação de que a gente pode ir fazendo. A gente pode ir fazendo. Inclusive, eu vejo um amigo meu, antropólogo, né, colega, mestrado, doutorado, tudo, que fala, não, a gente vai fazer etnografia, não precisa ter roteiro. Não precisa ter planejamento. Não, sim, tem que ter planejamento. E aí, por que isso é importante quando a gente vai analisar os dados? Porque quanto melhor a gente planejou também a nossa pesquisa Quali no início, a gente decidiu, escolheu bem o método que a gente ia ter, o que a gente ia fazer, melhor vai ser como a gente vai sintetizar depois e como a gente vai analisar depois. Não preciso usar todas essas formas, mas a forma ou as formas que eu vou usar, né, os modelos que eu vou trazer para eu fazer a minha análise. Se eu, por exemplo, não perguntei nada de história de vida, eu não tenho nada temporal dentro da minha entrevista, né, dentro da minha observação, provavelmente não vai fazer sentido trabalhar com linha do tempo. Mas aí eu queria trabalhar com linha do tempo. Bom, mas se você não pensou isso no início, agora não tem muita solução também, né? Por mais que a Quali a gente consiga dar um jeito depois, esse jeito também é um ajambramento, também é um puxadinho mal feito ali no fim. Então, não precisa trabalhar com todos esses métodos, né, com todas essas formas, mas pensar desde o início, como é que eu vou querer fazer o meu processo analítico depois, quais são as minhas ferramentas, o que eu vou ter para trabalhar, para isso também te ajudar a pensar ali no seu início, né? A análise, apesar dela vir para o fim, ela não é o fim do caminho. A pesquisa, ela é sempre um ciclo. Então, essas etapas, elas precisam estar integradas e coordenadas. Exatamente. Então, quanto melhor a gente tiver feito o nosso dever de casa lá no início, quanto mais bem definido tiver sido o objetivo, mais bem planejado tenha sido o nosso roteiro, as nossas perguntas, mais isso vai ser facilitado aqui nessa etapa. Porque eu vou olhar para os dados, ele responde a minha pergunta, não respondeu, eu vou levar uma outra forma. Eu não preciso tentar todas, mas se eu já estou procurando, como é que a gente falou, coisas temporais, eu posso ir direto para uma linha do tempo. Eu sei o que eu estou. Isso facilita as minhas decisões ao longo do caminho, né? Por exemplo, a gente fez um teste de usabilidade e no teste, além da usabilidade normal, do site, etc., o cliente queria que a gente investigasse marca associada à usabilidade, do tipo, essa usabilidade impacta na minha marca. Então, quer dizer, se a gente não tivesse planejado, se a gente tivesse planejado a análise no fim, só pensando o teste de usabilidade em si, como é que a gente ia analisar a marca e trabalhar a questão da marca também? Que era uma outra variável colocada dentro desse processo de entrevista, né? Então, a gente precisa pensar isso desde o início. E aí, quando a gente fez, a gente falou, bom, no teste, para analisar os resultados relacionados ao teste de usabilidade, a gente vai trabalhar com este modelo aqui. Para analisar a questão da marca, a gente vai trabalhar com este modelo aqui. Eu quero fazer a jornada do usuário, eu vou trabalhar com... né? E isso vem junto no início, enquanto a gente também está fazendo... né? Pode chegar, a Quali, ela tem isso, pode ser... E isso é o que me encanta com a pesquisa qualitativa, que também pode ser que chegue no fim e o próprio processo de campo, os meus usuários chegaram aqui, eles me levaram para um lugar, eu planejei um lugar no início, eu cheguei num lugar completamente diferente com eles. Porque isso é o legal da Quali, eles levam a gente. Mas eu tenho que saber qual foi o meu ponto de partida, né? Porque senão eu não vou saber como analisar depois. Eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Agora, se eu tenho um ponto de partida, eu sei desviar no meio do caminho e sei trazer outras ferramentas para me ajudar com esse processo analítico. A próxima fase, então, analisei, já encontrei esse indicador e agora? Né? Para que isso serve? Como é que eu continuo a partir daqui? Eu preciso interpretar os dados que eu analisei. Eu sei o que eu tenho e agora sim eu vou juntar tudo na minha cabeça e dar um diagnóstico. Eu era um médico analisando os resultados dos exames. Eu peguei tudo aquilo aqui, olhei e entendi. Ok. Eu fiz a minha análise, eu sei que eu tenho tudo. Bom, eu encontrei um colesterol muito alto, encontrei isso aqui, eu sei isso aqui. Agora, eu vou olhar assim, bom, cada vez que eu tenho colesterol alto, eu tenho uma conjunção lá de... Mas, por
por exemplo, um exemplo, né, diagnóstico nesse projeto, né, que a gente estava fazendo. A gente queria no início saber a usabilidade, a forma de navegação, né, a estrutura da informação, a arquitetura da informação, tudo, né, está relacionado. Não, a marca, ela tinha uma vida própria, independente do que era o site. Eles eram descolados. Isso é um diagnóstico, né? É uma interpretação que a gente foi fazendo a partir dessas análises que a gente levantou. Bom, aqui, qual é o nosso diagnóstico? É um descolamento da marca em relação ao que as pessoas fazem ali dentro. Né? Não necessariamente as pessoas chegam aqui achando, a marca é essa, as pessoas não chegam aqui achando que é isso que elas vão encontrar, elas encontram outra coisa, não é uma questão de... e aí a gente vai fazer o quê? Vai mudar a marca, vai mudar a navegabilidade? Bom, não sei, primeiro a gente fez um diagnóstico, e aí a gente vai refletir sobre isso para gerar insights. Né? Então, eu tenho o diagnóstico, eu sei que eu coletei lá os sintomas, eu entendi todos eles, eu vi que quando eu coloco junto, eu tenho essa doença. Agora eu preciso criar uma visão, eu preciso fazer um prognóstico, eu preciso dizer para o meu paciente o que ele pode esperar dessa ali, como é que essa condição pode evoluir, como é que ela pode ser tratada, todas essas questões. Então agora eu vou pensar em como definir essa visão para o meu paciente, para o meu cliente, e vou explicar para ele através do prognóstico. E o prognóstico, embora esse conceito tenha vindo da medicina, eu peguei exatamente o conceito do missionário, ele se aplica exatamente também para fazer. Eu tenho que dar uma avaliação para o meu cliente, e é baseado no meu diagnóstico, ou seja, na análise dos dados que eu coletei. E eu tenho que dizer para ele se isso é uma possível doença ou não, se for uma doença, o que pode acontecer, como é que ela pode evoluir, se tem tratamento, se não. E esse prognóstico ele é construído internamente com os times, né? Você leva isso e fala, olha, o nosso diagnóstico foi esse, qual é o prognóstico? Bom, a gente pode, como é que a gente cola a marca no site, né? O que a gente faz aí? Qual vai ser a estratégia? Isso vai ser construído com o time que a gente está trabalhando, né? Eu como consultora, ou a Denise, né, como internamente, tem os seus clientes internos ali, as equipes com quem ela trabalha, enfim, como é que a gente vai construir isso? Esse prognóstico, geralmente, é o momento, nesse criar visão, enfim, é o momento que a gente está, de fato, dialogando com os nossos times internos, né? O trabalho de pesquisa, ele tem essa característica, a gente vai fazendo e leva, né? Engajar as pessoas dentro do processo é positivo, em alguns momentos, nem sempre em todos, né? Por diversas razões, mas este é o momento em que todo mundo, independente de vontade, tem que estar engajado, porque senão dali não vai para frente. Né? Se a pessoa, se a gente olhou para se o time chegou, olhou, viu tudo aquilo e falou assim, não sei o que fazer com isso não, bom, não teve o que chegar, né? Chegou ali, não tinha o que fazer com isso. Né? Então é um momento que todo mundo tem que olhar e falar, que bacana, o diagnóstico foi esse e a gente precisa agir em relação a isso. Usando o exemplo da hoje de manhã, lá do serviço do certo, do Caixa, era uma questão seguinte, eles tinham uma ideia, foram tentar executar e na primeira tarefa as pessoas não conseguiam fazer. O prognóstico nesse caso seria, se você não mudar isso aqui, você não vai passar perdendo o dia e eles não vão passar para a próxima fase. Isso aqui é uma condição bem grave. Ela vai trazer um problema grave. O remédio para isso aqui vai ser buscar uma outra maneira de chegar nos outros níveis de tarefa. Né? E aí que vem o próximo passo, que é a parte do dado, o dado de informação, o conhecimento, vai virar inteligência, que é quando a gente dá o tratamento. Isso é a geração de recomendações. Então eu vou dizer para o meu cliente, ok, você tem essa situação, isso pode acontecer, é um prognóstico, mas se você fizer isso aqui, você vai mitigar ou resolver os seus problemas. Isso são as recomendações, que é o tratamento que a gente vai dar para ele. Então, para concluir, voltando, vamos só resumir, retomar o que a gente viu. A gente parte dos dados que a gente trouxe do campo, mas eles vêm muito infinitos, com muita coisa, muita sujeira. A
gente tem que limpar, tem que organizar, tem que categorizar, ocupar. E aí a gente tem a informação, que é uma coisa que tem significado, mas para a gente realmente fazer sentido e transformar em conhecimento, a gente tem que conectar com outras coisas que a gente já sabe. E aí, a partir daí, nesse momento, a gente tem insights, a gente vai transformar aquilo ali numa inteligência. E depois, a partir da inteligência, a gente pode transformar em sabedoria e realmente utilizar e gerar impacto.